Olá, meus amores! Sejam todos bem-vindos a essa aula de língua portuguesa. Hoje nós iremos conversar sobre regência verbal. A regência verbal consiste na relação de subordinação que pode ocorrer entre um verbo e seus complementos. Termos que o complementam, que são objetos diretos ou objetos indiretos, ou que os modificam ou intensificam, que são os adjuntos adverbiais. Verbos intransitivos. Como não necessitam de complemento, pois têm sentido completo, verbos intransitivos podem vir acompanhados de adjuntos adverbiais que modificam e intensificam o verbo. Como nós vimos anteriormente, os verbos intransitivos, eles não precisam de complemento, porém, ele pode vir acompanhado de complemento, certo? A qual nós vamos aqui chamar de verbos, de complementos, que é um adjunto adverbial. Ora ele vai indicar lugar, ora ele vai indicar meio. Ok. O verbo chegar, neste caso aqui, ele é um verbo intransitivo, acompanhado de um adjunto adverbial. Cheguei ao metrô. Cheguei onde? Ao metrô. Nesse caso, lugar, ao metrô, o lugar onde eu cheguei. Segundo caso, cheguei de metrô. Ele também é um verbo intransitivo acompanhado de complemento, a qual esse complemento é um adjunto adverbial de meio, meio de condução. Já o verbo ir, ele também é um verbo intransitivo. Da mesma forma, ele pode vir acompanhado de um adjunto adverbial. Fui ao cinema, adjunto adverbial de lugar. Ontem, adjunto adverbial de tempo. Atenção, turma! A preposição a exigida pelo verbo indica lugar. Então, sempre que você percebeu que apresentou ali a preposição a, significa que é lugar. O de é meio e assim por diante. Vamos ao próximo. Agora nós vamos tratar sobre os verbos transitivos, que é o contrário, são verbos que necessitam de complementos. Ele não apresenta sentido sozinho, ele precisa de ser complementado. O verbo agradar. O verbo agradar, ele vai ser um verbo transitivo direto quando ele vier no sentido de fazer carinho. Clarice agrada o filho sempre, ou seja, ela acaricia, faz carinho no filho. Por isso, ele é um verbo transitivo direto, não exigiu preposição. Já quando ele for um verbo transitivo indireto, é porque ele vem no sentido de satisfazer ou ser agradável. A música agradou a todos, ou seja, todos que foram, que estavam ouvindo aquela música, ficaram satisfeitos ou a música foi agradável a todos, Então, nesse caso, ele vai ser um transitivo indireto. Por quê? Porque vai exigir a preposição. Já o verbo aspirar, ele vai ser um transitivo direto quando ele vier no sentido de inspirar e inalar. Aspirei o aroma suave das plantas, inalei, inspirei o aroma suave. Então, é transitivo direto. O verbo, quando ele for transitivo indireto, é porque ele vai aparecer no sentido de desejar, almejar, ter ambição. Todos aspiram a uma boa vida. Todos almejam, Então, está no sentido de almejar. Então, ele é um verbo transitivo indireto. Por quê? Porque exigiu a preposição a. Tá aqui, certo? Vamos ao próximo. O verbo visar. O verbo visar, ele vai ser transitivo direto quando ele vier no sentido de mirar, apontar. O garoto visou o alvo durante o jogo. Ele mirou, o alvo. Não vai exigir preposição, logo ele é transitivo direto. O verbo, ele vai ser transitivo indireto, o verbo visar, quando ele vier no sentido de desejar,
almejar, ter ambição. A educação deve visar ao futuro, deve almejar, né? Então, sempre que o verbo visar vier no sentido de desejar, almejar ou ter ambição, ele vai ser um verbo transitivo e indireto. Turma, o verbo pisar, ele é sempre transitivo direto. Quando que ele é transitivo direto e quando que ele é sempre, né? Quando ele vier no sentido de pisotear, esmagar. Porque não se diz não pise na grama, e o correto é não pise a grama. Esse a aqui, ele não está funcionando como uma preposição. Ele está funcionando como um artigo que combina com o substantivo, né, no feminino. Então, nós não temos aqui um objeto indireto, e sim um objeto direto, certo? Vamos ao próximo. O verbo agradecer. O verbo agradecer, ele vai ser transitivo direto quando ele estiver se referindo a coisa. Agradeceu o brinquedo novo. O brinquedo, coisa, né? Então, por isso ele é um verbo transitivo direto, não pedir preposição. Agora ele vai ser transitivo indireto quando ele estiver se referindo à pessoa. Agradeceu ao amigo. Então, ao amigo, né? Pessoa exigiu a preposição. Logo, ele é um transitivo indireto. Agora, ele vai ser um verbo transitivo direto e indireto, os dois juntos. Por quê? Porque ele vai estar se referindo à coisa e à pessoa ao mesmo tempo, tá? Agradeceu o novo brinquedo, coisa, ao amigo, que é pessoa. Então, logo, ele vai ser um verbo transitivo direto e indireto. Ok? Vamos ao próximo. O verbo preferir. Veja bem, turma. Na linguagem culta, o verbo preferir deve ser empregado com dois complementos. Um sem preposição, que é o objeto direto, e o outro com preposição a, que é o objeto indireto. Importantíssimo nós sabermos que o verbo preferir não admite palavras ou expressões de reforço. Preferimos sucos naturais a refrigerantes e não preferimos mais suco, né, que é o que a gente escuta por aí, do que refrigerante. O correto é: preferimos sucos naturais a refrigerantes. Prefiro ficar em casa a sair com este trânsito. Prefiro torta a bolo. Prefiro passeio a banho. Então, o verbo preferir, ele vai apresentar um complemento sem preposição e o próximo com preposição. Por isso, ele vai ser sempre um verbo transitivo, direto e indireto, porque vai apresentar um objeto direto e um objeto indireto. Ok, turminha? Vamos ao próximo. O verbo assistir. Ele vai ser um transitivo direto quando ele vier no sentido de ajudar, auxiliar. O diretor, o vice-diretor assiste o diretor do exercício das suas funções. Então, ele assiste, né? Ou seja, ele auxilia, né, o seu colega ali de trabalho. O verbo assistir, ele vai ser transitivo indireto quando ele for no sentido de ver, presenciar. Eles não assistiram ao programa, mas gravaram para ver depois. Então, recapitulando aí para vocês gravarem. Quando ele for no sentido, né, o verbo assistir, estiver no sentido de ajudar, auxiliar, ele vai ser transitivo direto, ele não pede preposição. O seu complemento ali vem sem preposição. Agora, quando ele estiver no sentido de ver, presenciar, aí ele vai exigir preposição. Logo, ele vai ser um verbo transitivo indireto. Próximo verbo é o verbo esquecer e lembrar, né? São os verbos. Vamos lá, turma. Verbos transitivos diretos. Quando é que eles vão ser transitivos diretos? Quando não são pronominais. Professora, o que vem ser isso? Verbos não pronominais. Não virá um pronome logo após o verbo, tá? Aqueles pronomes lá do caso oblíquo, né? Me, te, se, lhe. Veja bem, esqueceu suas luvas.
Como não veio nenhum pronome logo aqui após o verbo, logo ele não pede preposição. Então, você tem aqui um complemento iniciado sem preposição. Portanto, você tem um verbo transitivo direto. Esqueci o livro sobre a mesa. A mesma coisa. Ele não tem pronome, logo não pediu preposição. E aí você tem um verbo transitivo direto. Agora, veja bem, pessoal, a diferença aqui, para vocês entenderem. Esquecer-se de, lembrar-se de, são verbos transitivos indiretos. Por quê? Porque ele apresentou um verbo pronominal, né, que vem ali mais o complemento regido pela preposição de, um objeto mais um objeto indireto. Veja como que isso acontece. Lembrei-me de seu aniversário. Turma, por que que eu tenho agora um verbo pronominal? Porque o pronome está aqui, o pronome oblíquo me. Lembrei-me. Errado você escrever lembrei-me seu aniversário. O correto é lembrei-me de seu aniversário. Ou então, lembrei de seu aniversário. Também está errado. Porque essa preposição aqui você só vai colocar se ele vier com um pronome logo seguido dele. Se ele não tiver pronome, então aqui é um conjuntinho, ó. Ou você trabalha ele dessa forma, né, pronome, preposição, ou dessa forma, sem nada, sem pronome, sem preposição. Porque aqui poderia ser assim, ó, esqueceu-se de suas luvas. Suas, né, gente? Faltou um S aqui. Esqueci-me do livro sobre a mesa. Então, é um conjuntinho. Se você usou aqui o me, se o verbo veio pronominal, seguido de pronome, aqui também deve apresentar uma preposição. A mesma coisa, esqueceram-se dos convites. Por nosso verbo vier precedido aqui de pronome, ele é um verbo pronominal, logo, aqui necessitou de uma preposição, né? Que dos é uma contração de de mais os. Ok, turma? Qualquer dúvida, me procure aí nas redes sociais que a gente conversa sobre, né, esses detalhezinhos. Fiquem todos com Deus. A nossa aulinha para por aqui hoje. Até a próxima, né? Até a nossa próxima aula e até mais.